sem saber no que procurar, eu comecei lendo a Bíblia. Eu comecei a fazer algumas orações no meu Instagram. Como assim? Eu tinha um livrinho de orações que eu tinha comprado, pequenininho, que eram orações bem curtas. E cada vez que eu lia a Bíblia, depois eu lia essa oração, e eu falei, vou gravar hoje. Pela primeira vez eu gravei, gente, eu quero compartilhar com vocês uma oração. E li. E como foi que o pessoal respondeu? Muitas pessoas respondendo muito bem. Falando, você não vai dar oração amanhã? Foi tão bom te ouvir, me deu uma paz. Eu não sei, você passou de um jeito tão bom. Eu quero mais. E as pessoas falando, me cobrando para postar todo dia. E eu começou a me encorajar a postar todo dia. No que eu comecei a postar com mais constância, começou a vir as críticas. Já? Da imprensa. Tá. Falando, vai virar pastora agora? Ela não sei o que, agora pirou, só faz isso, só fala nisso, tarará. E foi algo que eu pedi também. E é engraçado que quando você estava fazendo comercial, posando nua, não tinha crítica nenhuma, né, sobre isso. Você vê, né? Não tinha. É só uau, tá arrasando, tal. Empoderada, dona do próprio corpo. Isso. Ainda não tinha esses termos, hoje em dia exatamente. seria isso. Mas isso te abalou no começo, ou você falou, não, é isso mesmo, ou te pegou essas críticas? Então, não pegou no meu ego, mas eu fui buscar em Deus. Eu falei, Senhor, será que eu estou querendo falar demais? Será que é algo que eu devo só guardar no meu secreto? Porque tem muito disso, né? Você tem que fazer no teu secreto, e vinha pessoas falando isso. Mas, a palavra de Deus não ensina isso. Fala que a comunhão com o Espírito Santo é no secreto e tal. E eu fui buscar em Deus, e me saiu uma passagem que diz... o Senhor me respondia muito prontamente, assim, até quando vinha a passagem que eu nem tinha lido, eu ia buscar, será que isso está na Bíblia? Eu via, estava lá, minha frase, onde diz que, que tudo aquilo que o Senhor revela na escuridão da noite, nós temos que durante o dia levar adiante, durante o dia levar para outras pessoas. E eu entendi, eu falei, Senhor, era tipo um continue. E eu fui recebendo muitos testemunhos, ao mesmo tempo o pessoal que era do meio artístico achando que eu estava enlouquecendo, porque eu deixei de ir. Aí já começou a abrir, né, as festas e eventos, eu deixei de ir porque eu já não tinha vontade. Eu estava estudando a palavra, eu estava me redescobrindo, eu estava num processo de não falo autoconhecimento, mas é um cristoconhecimento, porque a luz da palavra... Porque se a gente tentar só se autoconhecer, a gente passa uma vida tentando se autoconhecer, não se conhece, né? Mas eu fui buscar ali entendimento para o que ele tinha, né, me gerado, o que ele queria de mim, e fui confrontada ao saber que até então eu não era considerada filha, como diz na palavra, eu era criatura, que diz que só depois que você aceita Jesus, compreende ele como seu Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus. Está na palavra. E eu falava, gente, eu achava que eu era filha, eu só era uma criatura. Tantas coisas que eu fui descobrindo, e eu me encantei com a palavra, com o caráter de Deus, de saber que tudo aquilo que ele fez não era um conto de fada, tudo aquilo foi real, tudo aquilo se cumpriu, tudo que ele dizia que iria acontecer, aconteceu, tantas profecias que os profetas narraram foram acontecendo. E eu tive a revelação mesmo, através do Espírito Santo, do que ele estava querendo dizer. Eu não tive dificuldade em compreender a Bíblia. De cara, a Bíblia me foi revelada. Então, eu falei, uau, agora eu estou aqui, pertinho do céu, eu vou falar com Deus diretamente. Foi uma descoberta que até hoje eu não passei nenhum dia da minha vida, desde a minha conversão, sem orar e sem ler a Bíblia. E sem cumprir aquilo que ele me ensina ali. Então, e eu incentivo a todos, aqueles que às vezes estão fracos na fé, ou estão passando por um esfriamento espiritual, ou estão querendo uma saída, compreender o que falta. Busque. Orar é uma fórmula que, aliás, muitos pastores me ensinaram, né, ao longo conforme eu fui conhecendo a todos eles, e eu vi que havia uma fórmula para todos. Eu falo, cada um tem o seu testemunho e tal, mas o que eles têm de igual ali? E o que você percebeu que tem de igual? Oração,
Leitura da Bíblia, o devocional diário. Os que se desviaram foram porque deixaram de fazer isso, foram porque já estavam achando que já sabiam tudo e foram se afastando. Então eu falei, se é isso que dá certo, eu não vou deixar. E não deixei. Só que quem vê de fora não vê, porque eu não vou ficar falando Claro. o tempo inteiro o que eu vivo no meu secreto, mas tudo é direcionamento de Deus. Até as batalhas, as dificuldades que quem vê de fora fala, ué, a vida dela só piorou, ela virou cristã, olha que absurdo, antes ela estava em todas as capas, estava sendo idolatrada, estava ganhando mais, olha agora o que aconteceu. Tem gente que vê dessa forma, porque muitos querem estar num pedestal, onde eu estava, onde outros artistas estão. No lugar de adoração até. No lugar de adoração. Mas o que eu vivo ali não se compara a isso. Não se compara. Então, por que o julgamento não me faz parar de ser o que eu sou? Porque na contrapartida do julgamento externo, tem um Deus que fala comigo no secreto e fala, continue. E que me revela, você vai passar por essa batalha, coisa que eu falei, e agora? Mas o que vai acontecer? E ele vai me direcionando. Para mim não foi nenhuma surpresa o que eu passei, Vilela. Não foi nenhuma surpresa, porque eu só não sabia de que forma as coisas iam ser conduzidas. Mas tudo antes das coisas acontecerem, o Senhor foi me revelando. E eu falava, Senhor, só me dê sabedoria para eu agir de forma sábia, para eu não agir de forma, sabe, impulsiva, inconsciente, inconsequente. Em cada passo o Senhor foi me revelando realmente para eu lidar. Falou que eu ia lidar com julgamentos ásperos, falou que eu iria lidar com tal coisa, falou que ninguém ia entender o que iria acontecer, porém para eu seguir firme, que Ele estava indo à frente e era Ele que estava me revelando tudo para que as coisas mudassem de rumo. Então, é lindo agir de Deus. Por mais que as pessoas não entendam, quem vê de fora a minha vida, ou por mais que na própria vida, muitas vezes a gente não entende por que Deus quer nos mandar para um lugar, ou quer que a gente faça outro, vale a pena confiar. Quantas coisas, quantos lugares o Senhor me colocou e eu não entendi no momento, falando, você precisa, a tal pessoa te convidou para ir em tal lugar. E eu falo, mas vou fazer o que lá? Não tem nada a ver. Chegando lá, eu falo, tá, o Senhor está mandando, e eu orando, Senhor, devo ir mesmo? Vá. E eu chegar lá, uma pessoa vir dar uma palavra, ou tinha um motivo. Tinha um motivo, e eu falo, Senhor, como é bom te obedecer, como é bom manter o Wi-Fi ligadinho com o céu ali, como é bom, eu não quero perder isso, eu só quero que isso se intensifique, e quero que as pessoas busquem mais isso, porque a gente ainda é muito limitado para compreender o que o Senhor deseja fazer em nossa vida. A gente ainda acha que é uma coisa... quer controlar a vida, né? E muitas vezes a gente fica com o pé atrás, fica com medo daquilo que a gente não vê. Eu não estou vendo, eu não estou entendendo. Só que quando a gente depois abre... faz sentido, né? Faz sentido. Eu falo assim, hoje em dia os meus sonhos, todos eles... eu coloco em Deus e falo, Senhor, e faço realmente a oração do Pai Nosso, entendendo o que é a oração. Falo, Senhor, se não for da tua vontade, que os meus sonhos não se realizem, mas que os seus se realizem. Hoje eu olho para trás e vejo tantos sonhos que não se realizaram meus, e que eu falo, graças a Deus, o Senhor estava ali me protegendo já, porque Ele via a intenção do meu coração, mesmo sem eu ter dado o devido valor a Ele. Ele já estava protegendo. Porque ele via que não tinha maldade, que era só falta de conhecimento, né? E hoje em dia, o que ele tá te falando? Hoje em dia... porque você tá com podcast, você tá... Sim, aliás... Tá levando a mensagem, tá levando pessoas lá para falar. Aliás, como que veio a história do podcast, né? Quando veio toda essa notícia aí, que eu tinha ficado fanática e tal... Você já tava... Isso durante a pandemia ou foi depois que começaram essas notícias? Logo depois, né, que eu fiquei um tempo fazendo, já depois começou esse assunto. Parece que ela só fala nisso e tal. Daí já havia um podcast na época que entrevistava pessoas que tinham tido uma conversão, ou que tinham testemunho de fé, e eu fui convidada aí. Como entrevistada, tipo hoje. Sei. Eu conversei com 2 pastores que estavam... comigo, que eu passei a conversar e acompanhar. E até perguntei, você acha que eu devo ir, né?
E eles até falaram, acho que é melhor você esperar, que eles sabiam que eu estava batalhando por outras questões familiares em oração. Entendi. Que as pessoas só estavam vendo um testemunho de fé, mas não via que haviam outras questões, né? batalhando em oração. Ele falou, é melhor você esperar e tal, para dar um testemunho completo. Porém, eu falando com Deus, e ele vai, a hora é agora. Eu falo, meu Deus, então eu vou. Cheguei lá, falei, né, do que tinha acontecido e tal. E eu gostei tanto de estar lá falando de Deus com outra pessoa que falava de Deus. Você sentiu a vontade? Eu falei, Senhor, eu posso ficar aqui para sempre nessa salinha? Foi tão bom. E no meu íntimo eu desejei, falei, que maravilha um trabalho desse. É tudo que eu gostaria para mim. Senhor, me dá uma oportunidade tipo essa. Fui embora. Fez muito sentido para você. Muito sentido. E eu falava, que oportunidade de conhecer as pessoas, o testemunho das pessoas. Olha que máximo, quanto eu iria aprender com isso. Uma semana depois, o pessoal da direção me ligou. Falou, Karina, a apresentadora atual, nós tivemos uma desistência, ela não vai poder mais continuar, ela está com outro projeto dela. E o seu podcast teve tanta relevância, a gente sentiu tanta verdade em você, você foi tão bem recebida que a gente queria te convidar para você conduzir o podcast. Poxa. Eu falei, Senhor, você está falando comigo. Eu falei, meu Deus, mas ali eu me senti insuficiente. Eu falei, quem sou eu para entrevistar as pessoas que estão há 20 anos no Evangelho, que eu não tenho capacidade, eu só sei do meu testemunho. Eu leio a Bíblia, mas eu não tenho versículos decorados. Se perguntarem qual é o meu livro preferido, eu não tenho, não sei nem falar. Eu falei, vou ficar numa saia justa. Senhor, eu preciso aprender mais. E o Senhor falou para mim, você quer aprender? Olha que oportunidade. Você vai perguntar tudo aquilo que você deseja. Você se acha limitada, né? Com a sabedoria limitada? Olha que oportunidade de ampliar o teu conhecimento. As tuas dúvidas podem ser as dúvidas das pessoas que estão assistindo. Foi isso. E daí, isso me encorajou. O Senhor me encorajou no secreto. E eu falei, eu vou aceitar. Com frio na barriga, falando, não posso envergonhar, não a mim, a palavra de Deus, eu não posso falar uma coisa que a palavra diz, uma coisa que a palavra não diz, com o maior receio, mas eu fui muito bem recebida ali e passei a ouvir daqueles testemunhos, aquilo me fortaleceu em fé, aquelas pessoas todas que passaram por lá, hoje são minhas amigas, todas mandam mensagem, eu oro por você, eu intercedo por você, o que você precisar de oração, pede para mim. E o Senhor foi me cercando de pessoas de Deus com a mesma fé, com fé ainda mais forte, né, do que eu, aliás, com mais conhecimento. E naquele depois daquele 1 ano, em que eu fui passar as maiores lutas, que veio a questão do meu divórcio. Ah, tá. E que eu jamais... Mas, e o teu filho, quando você começou o podcast, foi em... Eu já tinha. já tinha, porque o podcast foi em 2021, 2022? Não, foi ano passado. Faz 2 anos. Depois eu quero saber também do teu filho. Faz 2 anos e pouco o podcast. Foi tudo muito rápido. Foi depois da minha conversão. É verdade, é verdade. E o divórcio veio nesse... Depois desse um ano, alguns meses que eu já estava ali, veio toda essa questão que eu falo que o Senhor próprio me revelou uma série de coisas, porém ele me amparou, ele me conduziu. Ele foi me dando sabedoria para lidar com uma série de questões difíceis que eu nunca imaginei que eu iria passar, porque ninguém se casa desejando se separar. Claro. Foi uma decisão que eu tive que tomar. Então, foi muito difícil, porém tinha coisas muito complicadas ali envolvidas. Eu tive ajuda pastoral também, para compreender, porque em nenhum momento eu descumpri o que a palavra, o que a própria Bíblia me ensina. Então eu busquei sabedoria da Bíblia, em que questões a Bíblia ela autoriza o divórcio. Então o que eu vivi estava dentro daquilo, uma partinha do que eu vivi, o restante então nem se fala, mas... Ele autoriza em 2 casos só, né? Então estava dentro dos casos e ainda tinha muitos agravantes. Entendi. Porém, eu sabia que eu queria ter uma chuva de críticas, eu sabia, mas ao mesmo tempo eu sabia que era o Senhor conduzindo, por mais que as pessoas às vezes falam, não, a mulher ela edifica a sua casa, e eu também creio nisso, nessa palavra, que a mulher sábia ela edifica o seu lar. Mas eu também compreendo que existem muitas maneiras do Senhor lidar
com duas pessoas, que são duas pessoas envolvidas de formas diferentes, relacionamentos são diferentes, o que se passa dentro de quatro paredes não é aquilo que as pessoas veem na foto. E nós, como pessoas públicas, nós temos o hábito, sim, de apenas valorizar e de divulgar as coisas boas, né? Coisas boas e às vezes até coisas fakes, para parecer que está tudo bem. Pode então muita gente fala, uau, parecia tudo perfeito, e de repente não é um de repente. Então, você muitas vezes discussão, você não coloca, assim, ninguém quer. Ruim, dia triste, ninguém sabe o tanto que foi, né, de tudo que aconteceu, de que forma, né, eu estava lutando já muito antes